Deus está nesse lugar, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Quero ler com os irmãos no primeiro livro de Reis, capítulo de número 17 e o versículo de número 16. Enquanto os irmãos preparam ali para projetar esse versículo, eu quero anunciar aqui que logo após a irmã Bruna vai estar louvando ao Senhor e os nossos obreiros estarão recolhendo as ofertas nessa noite. Bruna Mariano vai estar louvando ao Senhor. Diz a palavra do Senhor no primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 16. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. Nós encontramos aqui, irmãos, o desfecho de uma história, o ápice de um acontecimento na vida de uma família que era formada por uma viúva pobre e por seu filho. Esse versículo que eu li aqui com os irmãos é o momento que ela recebe a bênção. É o momento que a Bíblia descreve uma situação de abundância, de prosperidade, onde essa mulher, ela vê, cumprindo-se na sua vida, o cumprimento da palavra dada pelo profeta Elias, de que da panela dela não faltaria, que na panela dela não faltaria farinha e na botija dela não faltaria o azeite. Mas para que nós chegássemos nesse momento que ela recebeu a bênção de Deus, houve um processo. Deus precisou testá-la ou prová-la, fazer com que ela tomasse uma atitude na sua vida, que ela observasse um princípio divino, para que essa bênção da prosperidade se cumprisse na vida dela. A Bíblia diz que o profeta Elias se dirigiu ao rei Acabe e lhe disse que não choveria na nação de Israel, a não ser pela palavra dele. E Deus enviou o profeta Elias para uma região de Querite, onde havia um ribeiro. E lá naquele local onde o profeta Elias se encontrava, Deus enviou a ele corvos, que lhe traziam o alimento que ele precisava, pão e carne. A narrativa prossegue dizendo que em razão da falta de chuva, o ribeiro de Querite secou e não havia mais água em Querite. Então Deus se dirige ao profeta Elias e lhe diz: Elias, sobe a Sarepta, que fica em Sidom. Eu já tenho preparado uma viúva para cuidar de você, para prover a você o alimento e a bebida que você necessita. Meus irmãos, não é porque Deus realmente precisava de uma viúva para satisfazer a necessidade de Elias, que Deus enviou Elias a Sarepta. Mas é porque aquela viúva precisava ser abençoada por Deus. Não seria inédito, irmãos, se Deus providenciasse ali em Querite mesmo água para Elias. A Bíblia já nos narra antes dessa época que vivia Elias, de que o povo de Israel, no deserto do Sinai, foi alimentado e teve a água para beber quando Moisés tocou em uma rocha. Então Deus poderia fazer em Querite a mesma coisa,
continuar enviando os corvos para lhe dar pão e carne e fazer com que brotasse água das pedras que existiam ali, ou mesmo do chão. Aleluia. Mas, meus irmãos, Deus, lá do seu alto trono, Ele viu numa cidadezinha chamada Sarepta, uma pobre viúva. Aleluia. E Deus queria abençoar aquela viúva. O texto bíblico diz, irmãos, que aquela viúva estava numa condição muito difícil. Ela tinha um bocado de farinha e um pouquinho de azeite para fazer o último bolinho para ela e o filho dela se alimentar. E de acordo com o próprio falar dela, após isso, esperar a morte. Porque a fome era terrível naquela terra, naquele lugar em que ela vivia. E Deus viu, irmãos, aquela mulher. E Deus enviou para lá Elias. Enviou para lá Elias. E quando Elias chegou lá, irmãos, Elias pediu para aquela mulher: mulher, eu preciso de água e eu preciso de pão. Imagine, irmãos, a situação daquela mulher. A mente dela estava focada em fazer o último bolo e nada mais lhe sobrar. A sua esperança terminar. Mas diante daquela frase daquele homem de Deus, ela tomou a decisão de abençoar aquele homem de Deus com o mínimo que ela tinha. E quando ela fez isso, irmãos, quando ela se despiu de tudo que ela tinha, quando ela entregou tudo que ela tinha para abençoar alguém que para ela era um desconhecido, aleluia, quando ela deu crédito à palavra do profeta que lhe disse: mulher, não vai fazer para vocês, você vai fazer para mim, porque se você me abençoar, não vai faltar farinha na sua panela, nem azeite na sua botija. Nós precisamos aprender esse princípio, irmãos. O princípio que é abençoando, que nós somos abençoados. Quando você contribui aqui na casa de Deus, não é porque Deus precisa, nós sempre falamos essa frase aqui, mas é porque Deus quer te dar a oportunidade, assim como oportunizou a essa viúva, de que você, entregando algo para abençoar a obra de Deus, para alcançar alguém para Jesus, ao fazer isso, Deus ele tem um compromisso na sua palavra de te abençoar, de abençoar a sua casa, abençoar o seu casamento, a sua família, a sua vida profissional, a sua vida sentimental, a sua vida espiritual. E nós estamos falando aqui de bênção, de que a mulher ela abençoou Elias de uma maneira financeira, mas meus irmãos, nós poderíamos falar em tudo. Aquele colega de trabalho, aquele seu vizinho, vizinha, aquela pessoa que você passa por ele todo dia, talvez encontra no ônibus, no prédio onde você trabalha, você passa por ele todo dia. Ali está alguém que precisa de uma palavra abençoadora, que precisa de um comportamento seu abençoador. Se você fazer assim, você verá, irmãos, aleluia, que a farinha não vai faltar na sua panela, que o azeite não vai faltar na sua botija, porque Deus tem o compromisso com a palavra dele, de que se você abençoar alguém, você será abençoado. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor.